Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um O Glória Podcast. Ô, Glória. Tô aqui com meu amigo João Pedro. Fala, pessoal. Estão felizes? Como vocês estão? E aí? Eu tô bem, graças a Deus. Vivendo, né? A vida. Agora é um empresário agora. Nossa, É um homem de respeito, é um homem de só negócio. social, homem de negócio. Não, ainda vou ficar ainda. Não, já é. Pretendo mudar todo o meu guarda-roupa aí. Entendeu? Deus quiser. Quem não sabe, o Romulo agora é agiota. Pô, para com isso. Não, a gente... Não, independente, né? Deixa isso pra lá. É mistério. Vamos falar das coisas de Deus aqui, Isso. né? Você tá feliz, João? Sempre, senhor. Eu estou mais feliz porque, aliás, eu nem sei quem que nós vai entrevistar de história. Não, gente, hoje vai ser incrível isso aqui, porque da mesma forma que vocês vão conhecer ela, nós também vamos conhecer ela. Porque a gente tá com uma convidada aqui, que foi ali na igreja da pastora Cíntia, né? Sim, no segundo. Eu tava meio sem tempo esses dias, o João fez a questão da logística ali. Fiz tudo, já tá tudo programado. O João tá correndo atrás disso agora, porque eu tô meio sem tempo. Tá sem tempo. Então... Não gosta, né? Mas pra você ter uma ideia, hoje eu tô um pouco nervoso porque eu não conheço a história da pessoa, então eu vou ter que, né, dar uma rebolada aqui pra aprender e puxar a história dela de algum jeito, né? Não? Vai pegando uns trechinhos. Isso. O que eu sei é que ela é uma ex-radialista. Olha só. E hoje vai fazer as propagandas aqui pra gente, né? Deixar... Já deixar à vontade a pessoa, né? Fala pra mim, João, como que você conheceu, soube dela pra você chamar? Então, eu tava orando, meu Deus, esse cara de fruta, né? Não, eu tava procurando alguém, porque faz tempo que não é... Quem não ia chamar, pá. Aí a Tainara, que é da segunda igreja, falou, vai vir uma missionária de fora aqui pregar, ela é sobre isso, pá. Eu falei, interessante, tava precisando de alguém. Ela topa gravar o podcast? Topa. Aí marcamos com ela. Aí, é simples, não Nem tem... sabia se topava mesmo. Eu joguei um verde ali e falei, Deus, sabe que eu preciso de alguém pra gravar. Terça-feira, aí mudamos o dia, porque eu lembrei que vai ter um dia que eu vou viajar aí, então tem que deixar tudo gavetado. Tá certo. Então, gente, é isso. Vamos lá, vamos conhecer ela. Seja muito bem-vinda, Isabela, né? Isso, Isabela. Missionária Isabela, que eu esqueci o sobrenome, Antunes. Missionária Isabela Antunes. Seja muito bem-vinda ao nosso Glória Podcast, tá? Tá com vergonha? Um pouquinho, mas daqui a pouco passa. Então, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Isabela pra nós aí? Legal. Primeiramente, estou muito feliz, né, de estar aqui, nessa oportunidade. É uma honra, né, conhecer esse espaço. Eu assisti um pouquinho os vídeos e falei, meu Deus, que bênção, quantas vidas estão sendo abençoadas, edificadas, né? E eu recebi um convite, creio que de Deus, em primeiro lugar, de estar aqui, de poder ser porta-voz, né, contar um pouco da minha história, para que outras vidas possam ser abençoadas. Então, quero já agradecer a vocês por essa oportunidade. E Isabela é aquela que leva a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Desde assim de pequena tem um chamado, né? Um chamado a qual demorou um pouquinho, teve um processo, mas Deus tem cumprido, Deus tem realizado a obra dele na minha vida. Você falou pra mim que você tem 26 anos, né? Isso. Quanto tempo de ministério você tem, assim? Tô, acho que com 7, 8 anos. E como que foi a questão da sua conversão? Desde criança? Ou você teve os seus momentos distantes de Jesus? Não, tive. Desde pequena, assim, eu já ouvia, né, falar de Jesus, porque minhas primas, parentes já eram da igreja. Então, de vez em quando eu ia, conhecia a igreja, mas criança, né? Criança vai, mas não tem aquele conhecimento. Então eu ia e aí eu fui crescendo, só que Deus já tinha dito que tinha algo na minha vida. E o tempo foi passando, a gente vai entrando na adolescência, né, vai conhecendo as coisas do mundo, e Deus já tinha dito que iria me levantar, né, que Deus iria me dar um ministério. E é engraçado porque o tempo foi passando e hoje eu olho para trás e lembro de quando eu era pequena e eu falava, quando eu crescer eu quero pregar, eu quero ser ministra da palavra. Só que eu não sabia o peso que tinha isso, né? Só que eu acredito que já era Deus trabalhando na minha vida. Só que a gente vai crescendo, vai conhecendo as coisas do mundo e por volta de uns 14, 15 anos foi quando eu comecei a conhecer realmente o mundo. E eu a gente vai conhecendo pessoas, vai conhecendo as coisas que o mundo tem para nos oferecer.
E a gente se deslumbra, né? Porque aquilo que o mundo nos oferece parece que é coisa boa. E eu comecei a viver assim, de baladas, festas. E aí o tempo foi passando e eu nessa vida. Só que Deus sempre falava, tenho algo com você. E eu sempre me senti diferente no meio de algumas amizades, no meio de algumas pessoas. E eu ia para as baladas, ia para as festas. No começo começou assim, né? Vai numa festinha, começa às 6 horas e acaba, sei lá, umas 10 horas. Daqui a pouco eu já estava indo para a balada que entrava meia-noite e saía às 5 horas da manhã. Isso aí com 14, 15 anos. Isso, 14, 15 anos. E aí eu me via totalmente assim, diante dos amigos, diante das pessoas, uma pessoa preenchida, alegre, feliz, que estava aproveitando a vida. Sim. Mas chegou um tempo que, quando eu chegava em casa, eu colocava a cabeça no travesseiro, eu via que alguma coisa estava faltando, era um vazio, né? Eu via minha vida, que era uma vida de aparência, né? Para mim, aquilo me saciava, eu gostava de aproveitar, mas só que eu sentia que havia um vazio em mim. Eu sentia que estava faltando alguma coisa, mas mesmo assim, todas as vezes que eu sentia aquele vazio, vinham os convites. Vamos para uma balada, vamos para uma festa. E sempre foi assim. Eu ia e eu percebia que tinha alguma coisa de errado. Mas e eu me lembro... Desculpa, então, mas quando você saiu para o mundão, você saiu da igreja também? Você desligou onde você estava meio... Não, eu não conhecia Jesus. Eu só ia porque me convidavam para ir. Então, antes de você cair nessa história do mundo... Você era uma, tipo, você ia só por aparência. Isso, eu só visitava a igreja, não tinha uma vida assim com Deus. A sua família que você falou que era da igreja, eles te Minhas aconselhavam? primas, me convidavam, minha mãe ia de vez em quando, também não era firme. Meu pai também não era firme, ninguém da minha casa, assim, era firme mesmo. Era só parentes mesmo que me convidavam e eu ia. E até pra você estar falando que com 15, 16, 14, você ficava indo nessas festas, significa que pros seus pais estava algo normal, ou você era rebelde mesmo? Não, era rebelde. Eu ia e às vezes assim, minha mãe, meu pai não aprovava, lógico, mas eu ia. E aí eu vivi essa vida, só que eu percebi que estava faltando alguma coisa e eu comecei a me ver diferente, né? Eu começava a olhar para as amizades, eu via que tinha coisas que alguns amigos e amigas faziam e eu não conseguia fazer. Eu já sentia que era Deus me brecando em algumas coisas, sabe? Deus me poupando de algumas coisas. Então eu acredito que mesmo eu saindo de madrugada e passando a noite fora, a madrugada fora... eu via mesmo assim Deus me cobrando, porque não era ali que Deus queria que eu tivesse. Mas eu vivi um vazio, né? Eu vivi um começo de uma depressão e aí, assim, batia crise de pânico, de medo, de querer tirar a própria vida. Quantas vezes, né? Quantas vezes eu não me via assim, tentando tomar remédio para se matar, cortando os pulsos, fazendo várias coisas. E aí surgia... Vamos pra balada, vamos pra festa, vamos aproveitar. Você consegue, tipo, deixar palpável o que você sentia? Que você queria morrer? Vazio. Insatisfação. Eu podia fazer qualquer coisa e não me trazia alegria. Não me trazia alegria. Eu sentia que alguma coisa faltava. Eu sentia que alguma coisa estava errada, né? E é engraçado porque quando eu recebi os convites, eu pensava assim, bom, eu vou e hoje vai ser melhor do que semana passada. A balada hoje vai ser mais intensa, hoje eu vou aproveitar e eu achava que aquilo iria melhorar, mas só piorava o meu vazio. E às vezes a gente vê muitas pessoas, né, vivendo essa ilusão, porque o mundo é ilusão, né? As coisas do mundo são ilusão. Às vezes a gente pensa que não, é amizade, o relacionamento, bebida, festa que vai me preencher, e não é, né? É um vazio que só Jesus pode preencher. E então, assim, o que eu aproveitava numa noite, na outra semana eu falava, não, hoje eu tenho que aproveitar mais ainda, porque eu não aproveitei na outra noite que eu queria aproveitar. Então eu sempre procurava alguma coisa para preencher o meu vazio. E a gente vê, né, muita gente que pensa assim, né?
acha que o seu vazio vai ser preenchido com uma alegria momentânea, né? Com aparência, com aquilo que você demonstra, e na verdade não é aquilo. E eu vivia isso. Dentro de casa eu era uma coisa, eu era uma pessoa totalmente vazia, sem alegria, e com as amizades era outra pessoa. Parecia que eu estava feliz. E quantas pessoas a gente não vê assim, né? Na rua, com os amigos, na escola. Parece que é um tipo de pessoa que conversa, que brinca, né? Que se enturma, mas dentro de casa é uma pessoa que está totalmente frustrada, totalmente desanimada, olhando para a sua vida e dizendo, não é isso. E aí eu ia para as baladas, ia para as festas, e eu me lembro que teve uma vez que eu falei, não, para mim não dá mais. E eu fui para uma balada mesmo assim, fui para uma festa, eu tava mal e eu fui. E eu lembro que naquele dia eu tava com um copo de bebida na mão e eu tava lá no meio da multidão, do povo, e Deus falou comigo, o que você tá fazendo aqui? O seu lugar não é aqui. Eu comecei a olhar para mim e falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu olhava para as pessoas e o Espírito Santo ministrava no meu coração dizendo, esse não é o teu lugar. E eu me lembro que eu saí daquela balada assim, sabe, me sentindo culpada, me sentindo com peso, falando, Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? E é engraçado porque eu saí, fui embora, já era de manhã, e essa foi uma experiência que marcou a minha vida, porque eu saí dessa balada, já era, sei lá, umas 5, 6 horas da manhã, eu tava voltando para casa. E na época, eu tava acompanhada com uma pessoa, né, tava num relacionamento, e quando nós estávamos voltando, ele ia me deixar em casa, a gente voltou a pé. E nisso que nós estávamos voltando, eu havia falado para minha mãe, fica em paz, que minha mãe vivia ligando, né? Tá tudo bem, com quem que você volta? Que hora você volta? Aí eu falei, não, fica em paz, alguém de carro vai me deixar em casa. Só que não, eu fui a pé. Sim. E aí, nisso que eu fui a pé, eu tava chegando próximo de casa. Falei, o que pode dar errado, né? O que vai dar errado? Tá tudo bem, tô voltando para casa. Isso que eu estava voltando para casa. O que vai dar errado? São Paulo, tranquilo. O que vai dar errado? A gente desafia, né? O que vai dar errado? Não tem mais nada para dar errado. Já saí da balada. Se fosse para dar alguma coisa errada, daria lá, né? Mas não. Aí eu saí da balada, estava voltando para casa. E eu me lembro que quando eu estava prestes a chegar perto de casa, eu fui atravessar a rua. Olhei para trás, não vi nenhum carro. Olhei para o outro lado, não vi nenhum carro. Eu atravessei a rua. Na hora que eu passei, atravessei a rua e coloquei o pé na calçada, eu senti como um vento nas minhas costas. Na hora que eu senti um vento nas minhas costas, eu virei para trás. Na mesma hora foi questão assim de segundos, mas parecia que era em câmera lenta, sabe? Eu vi um carro atrás de mim. E o carro, ele subiu na calçada. Então ele veio lá de trás numa velocidade e ele quase me imprensou na parede. Então, eu senti um vento nas minhas costas, eu olhei para trás, e aí, na hora que eu olhei para trás desse rapaz que estava no carro, que ele iria me prensar na parede, ele olhou para mim, que eu vi o próprio inimigo, né? O próprio demônio nele, e ele olhou para mim e começou a rir e disse, você tem medo de morrer? Tá com medo de morrer? E aquilo, eu via Deus falando comigo, dizendo assim, como que você tá? Né? A sua salvação. Você está preocupada com aquilo que é momentâneo, a alegria do mundo, mas como que está a sua alma? Eu te conheço, sei como que você está. Para os outros você está feliz, mas de fato você não está. Você precisa de Jesus. E aí, nessa mesma hora, eu dei um grito, porque eu tive, naquele exato momento, a visão. Eu vi aquele carro me prensando na parede e na mesma hora eu nunca tinha tido uma visão tão clara como eu tive naquele dia, de ver a mão de Deus jogando o carro pro outro lado. Eu vi como se Deus fizesse assim, com o carro. Por pouco o carro também não capotou, porque o rapaz que estava dentro do carro, ele estava bêbado, né? Sim. Ele estava embriagado. Então, eu vi a mão de Deus jogando o carro do outro lado. E aí, naquele dia, eu cheguei em casa pensando, eu falei, meu Deus do céu, eu não devia ter ido para essa balada, não devia ter saído de casa. Só que eu fiquei por aqueles dias, né, com aquilo na cabeça. E eu não falei para minha mãe, não falei para ninguém. Só que quando a gente tem umas experiências como essa, a gente guarda pra gente e não sai da gente, né? É como se aquilo ficasse. E aí eu lembro que eu parei e falei, mãe, preciso te contar um negócio. Ela falou, o que foi? Eu falei, olha, aquele dia que eu tava voltando da balada, aconteceu isso. O carro quase me prensou na parede. Eu vi a mão de Deus jogando o carro pro outro lado e por pouco eu não morri.
Aí ela falou assim, Deus usou alguém para falar para mim que estava te dando um livramento de morte. E aí naquele dia eu falei, meu Deus do céu, eu vi a mão de Deus, né? A gente é tão pecador, tão falho, mas a misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus é tão grande, a misericórdia de Deus é tão maravilhosa, porque a gente não merece, né? A gente não merece, mas a mão de Deus está sobre as nossas vidas em todo momento. E aí naquele momento eu parei e falei, não era para mim estar ali. Engraçado que eu falei, não, eu vou embora da balada, eu já não queria mais ficar lá, né? Falei, vou embora. E Deus se revelou a mim para mostrar que Ele tinha um plano na minha vida. Mas mesmo assim ainda a gente fica dando murro em ponta de faca. Ah, não vou voltar. Ah, não sei o quê. E aí eu fui entrando mais ainda na depressão. Aí eu já não saía mais. Não ficava indo pra balada, não ficava indo pras festas. Mas eu ainda tinha um vazio. Tinha um vazio que aí eu começava a procurar em outros lugares. Se a balada não me preenche, eu vou procurar de outra forma. Então a gente começa a procurar outras formas de preencher vazio, né? E tem uma frase que eu gosto muito que diz que no homem há um vazio que é do tamanho de Deus, né? Qualquer coisa que você for tentar colocar no lugar sempre vai sobrar um espaço. É só Deus que pode preencher o vazio, né? E quantas vezes a gente vê pessoas tentando suprir, colocar outras coisas no lugar do Senhor, né? E não há nada que possa preencher. E eu entendi isso. Só que eu tava vivendo aquela loucura, e teve um dia que eu saí de casa desnorteada, prestes a fazer uma loucura também. Aí eu saí de casa, só que no meio do caminho, na hora que eu tava saindo à noite pra procurar fazer alguma besteira, Deus falou pra mim, você vai procurar alguma igreja aberta e vai entrar nela. Nossa. Comecei a procurar, quem disse que eu achava igreja aberta? Não achava igreja. Logo em São Paulo, nossa, em São Paulo que mais tem igreja, cidade grande, né? E andava pra lá, pra cá, não encontrava nenhuma igreja aberta e falava, meu Deus do céu, eu vou tirar minha vida. Ou eu entro numa igreja pra alguém orar por mim, pra entregar minha vida a Jesus, ou eu vou tirar minha vida. E aí eu comecei a andar, até que eu vi uma igreja, só que tava fechado, uma placa de uma igreja. E aí eu vi os dias de culto, falei, no dia tal lá, que tava marcado, eu vou voltar aqui e vou assistir um culto. E aí passou o dia da semana, o dia que ia ter culto, aí eu saí de casa e fui. Foi naquele dia que Jesus teve um encontro comigo. Foi naquele dia, eu não digo que foi eu que tive encontro com Jesus, Jesus teve encontro comigo. Porque já estava marcado, era para ser assim. Eu cheguei, Deus falou comigo e foi naquele dia que eu me quebrantei aos pés de Jesus. E detalhe, eu já era batizada, né? Eu tinha me batizado, né? Lá no começo. Lá no começo. Um pouco antes de ficar nas loucuras de ficar indo para as baladas. Então, eu me batizei. E eu sabia, né? Não conhecia muito a palavra, mas eu havia me batizado. E aí, eu sabia que era o tempo de voltar. E aí, quando eu voltei, eu falei, não, agora eu vou ficar firme. Agora eu vou buscar Deus e vou começar a renunciar. Foi assim, foi algo do céu, porque quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu não sabia, aquele vazio que eu tinha, aquela depressão, aquela tristeza, aquela coisa que eu precisava, não tinha mais. Não tinha mais. Então, eu logo percebi que era isso que precisava. E eu comecei, aí começa o processo, né, de abrir mão de algumas coisas, de largar algumas coisas. Aí você já tinha quantos anos nessa época? Tava com 17. 17, passou 3 anos então. 17 anos. O inimigo foi tão ligeiro que ela em fora, o inimigo tentou, aí ela ficou por dentro e o inimigo dentro da casa mesmo. Tipo assim, você não quer sair lá fora, então eu faço bagunça aqui dentro. Lógico. Então, e aí eu percebi, né, que era isso que Jesus tinha para mim, né? Que era isso que Jesus queria. E aí começa a parte da renúncia, né? Como que foi a recepção na igreja? Qual igreja que era nessa? Então, era Igreja Apostólica na época. O nome dela é Igreja Apostólica? Isso, Igreja Apostólica. Aí eu cheguei nessa igreja, fui super bem recebida, né? Eu aceitei Jesus. Logo no primeiro dia que eu fui, também Deus usou lá o apóstolo da igreja para falar comigo. E tudo que ele falou ali, eu vi que era Deus falando comigo, né? E eu entreguei minha vida a Jesus, né? Reconciliei, na verdade.
E aí eu comecei a sempre cultuar, a frequentar os cultos, a fazer visita. E aí é engraçado, né? Porque eu comecei a ficar firme e aí vem os convites. E nessa época ainda eu estava estudando, estava na escola. E eu estudando, as pessoas olhavam e falavam assim, lá vai a irmãzinha, lá vai a pastorinha, lá vai a missionária, num tom de deboche, né? E você com 17 anos, né? O povo tudo aproveitando a vida, fazendo um monte de coisa. As pessoas olham assim e debocham, né? E eu falava, meu Deus do céu, né? Será que é isso mesmo? Será que eu não tô muito nova para isso? Porque logo quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu reconciliei, eu já comecei a ver a responsabilidade que era o ministério, porque Deus começou a falar de ministério. Só que não era algo que eu queria, não era algo que eu queria. Quando Deus começou a falar que queria me usar na palavra, no louvor, eu fugia. Eu corria, não queria. Quando o pastor me convidava para abrir culto, o culto começava às 7 horas, aí tinha que orar até 7h30, trazer uma palavra, dar oportunidade, meia hora no microfone orando. Abriu o culto? Exatamente. Aí, ó. Aí eu falei assim, meu Rafaela Deus. Vidotto, que fica correndo de abrir o culto, agora ela tá abrindo meia hora no microfone orando, antes de ler a palavra inicial. E eu falava, isso para mim é um sacrifício. Meia hora não passa nunca. É muito tempo no microfone. Numa igreja dessa? Nossa. Então, era assim. Aí eu tentava fugir. Aí, às vezes, era certinho. 7 em ponto, já passava, chamava algum obreiro. E o obreiro começava a orar. E aí, teve uma vez que me chamaram. Aí eu fui. Aí, daqui a pouco, eu percebi que eles estavam me chamando direto. Aí eu falava, não vou chegar às 7 em ponto. Vou chegar às 7h05, porque aí já vai ter alguém orando e ninguém já vai... ninguém vai me chamar. Não adiantava, eu chegava lá, hoje é você que vai abrir. Hoje é você que vai abrir. Não tinha como correr. E Deus falava, não tem como correr. Só que aí eu já estava louvando, eu louvava no grupo, né, que tinha na igreja, no grupo de louvor. Algumas pessoas foram saindo do ministério, acabou ficando dupla, eu e uma irmã. Daqui a pouco a gente começou a cantar separado. Aí eu falei, meu Deus do céu, cantar sozinha. E aí eu comecei assim, louvando, né, cantando. E aí foi indo, Deus foi fazendo a obra. Aí até que chegou o primeiro convite para pregar, lá na igreja mesmo, no culto de jovens. Só que eu não tinha referência nenhuma, assim, não tinha nenhuma mulher que eu me espelhava, né? Nenhuma jovem que eu me espelhasse. Falava, meu Deus, a maioria das pessoas aqui eram pessoas mais velhas, né? Dentro da igreja, e principalmente mulher, era muito pouco. E os jovens que tinha lá, a maioria era menina. Eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer? Pregar a mulher, ainda a gente fica meio assim, né? E aí eu comecei a ter essas oportunidades da saudação, de abrir culto. E aí aconteceu esse culto de jovens. E aí eu preguei nesse culto de jovens, assim, daquele jeito, né? Tremendo, gaguejando, naquele nervoso, mas Deus deu graça e consegui pregar. Dali pra frente, começou. Aí Deus começou a falar, a afirmar, o seu ministério é na palavra, o seu ministério é na palavra, quero te usar na palavra. Aí quando começou falar sobre missão, falei, não, é impossível. Impossível sair daqui para começar a pregar em outras igrejas, né? E viajar e fazer missão, levar a palavra, impossível. Eu não me via. Isso aí com 18 anos, por aí. 18 anos. 18 anos. E foi muito rápido, porque eu fui apresentada como obreira, aí depois eu fui como diaconisa, e aí depois que eu fui como missionária, né? Mas aí Deus já tinha falado que ia me levantar como missionária. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, não consigo, porque como que eu vou pregar? Pregar para 3 pessoas para mim já é muita coisa, imagina pregar para mais pessoas. E aí foi essa forma de Deus ir trabalhando a minha vida. E engraçado que meus pais não iam para a igreja, né? Meus pais não estavam indo para a igreja. E de repente eles começaram a ver eu ir para a igreja. Onde você vai? Vou pro culto. Você vai pro culto? Vou pro culto. Ah, tá bom. Algumas pessoas até pensavam que era fogo de palha, né? Daqui a pouco ela para. Aí daqui a pouco, onde você vai? Vou pro culto. Onde você vai? Vou pro culto. Aí começou toda semana. Daqui a pouco todo dia na igreja. Todo dia era ciclo de oração, era monte, era vigília, tava lá sempre. Aí minha mãe começou a olhar assim, aí eu falei pra minha mãe, vou pregar hoje minha primeira pregação. Ela, eu vou lá ver. Aí eu, não vai não. Não vai não. Deixa pra próxima, deixa eu...
aprender, depois você vai. E aí, meu pai também. E meu pai não ia pra igreja de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se minha mãe chamasse ele pra igreja, não vou. E aí, o tempo foi passando, fui começando a pregar, e Deus falando que eu ia pregar fora. E aí, eu me lembro que eu recebi o primeiro convite para fazer missão. Eu já pregava em algumas igrejas lá em São Paulo. Deus usou algumas pessoas para falar que Deus ia abrir porta dentro de porta. Então, cada igreja que eu ia, alguém... me passa seu contato, vamos agendar, quero levar você na minha igreja. E aí me colocaram num grupo, no WhatsApp, que eu nem sei quem foi que me colocou. E tinha gente de tudo que era lugar. E aí um pastor, que é o pastor de Ourinhos, que eu falei pra você, tava no grupo. E aí eu não era missionária na época, né? Ele entrou em contato, ele sempre pediu oração, o povo lá pediu oração, uma palavra eu deixava. Aí ele falou, olha, eu vou fazer um evento aqui na minha igreja, eu quero te trazer. Aí eu falei, mas eu não sou missionária, eu não viajo para pregar, eu prego só dentro da minha igreja, não saio. E não, mas vamos orar, eu quero trazer você aqui, você é uma bênção, né? Conversa com o seu pastor. Aí foi, aí eu orei, conversei com o meu pastor, ele aprovou, não, vai, deixa Deus te usar. Eu falei, eu vou, mas eu vou para louvar, não vou para pregar. Aí ele, não, Deus vai te usar aqui. Aí deu tudo certo, eu vim fazer a primeira missão em Ourinhos. E aí quando eu fui para Ourinhos, eu falei, meu Deus, aí eu sempre falava, olha, eu não sou missionária, não me chama de missionária, eu sou diaconisa. E ele, não, mas Deus tem um chamado na sua vida de missionária. E aí eu fui para pregar, preguei, né, alcançamos almas para Jesus. E aí Deus usou ele poderosamente para falar comigo. Ele falou assim, conta 7 dias. Pastor Ivan? Conta 7 dias quando você voltar para São Paulo e você vai ver o que Deus vai fazer. Dito e feito. Quando eu voltei para São Paulo, eu tinha até me esquecido da profecia. Voltei para São Paulo, aí foi passando os dias, aí o pastor me chamou, acho que deu, 5 dias o pastor da igreja me chamou. Aí ele me chamou lá na salinha dele, eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? O que eu aprontei? Aí ele falou, então, quero falar com você, porque Deus falou comigo para te ungir a missionária, né? Esse é o teu chamado. Aí eu falei, pastor, não, que não sei o que. Deus falou comigo e confirmou sobre isso. Então, domingo já se prepara que vai ser o dia que eu vou derramar o azeite. Era quando eu contei 7 dias certinho. Nossa. Foi o dia que o azeite desceu. Aí eu cheguei em casa, eu contei para os meus pais, né? Aí ele, não, eu quero ir pro culto, eu vou pro culto, quero ver, que não sei o quê. Foi através daí, que aí Deus começou a fazer a obra. Aí no domingo meus pais foram, queria ver a unção, tudo, né? E aí dali pra frente, toda vez que eu ia pro culto, minha mãe eu vou, meu pai eu vou. Nossa. Outro culto, minha mãe eu vou, meu pai eu vou. Através disso, eles começaram a ir pra igreja. Nossa, glória a Deus. E aí, assim, as agendas começaram a chegar, seguida. E eu me lembro que Deus usou uma pessoa para falar assim, olha, vai surgir tanto convite para você ministrar, você quase não vai ter tempo para descansar. Se deixar, você vai pregar de segunda a segunda. Ixi. E é assim. Às vezes a gente fica até meio sem graça que as pessoas chamam para pregar, né? Não para nossa glória, mas para a glória de Deus, né? Para falar do amor de Jesus. Às vezes eu olho e falo assim, meu Deus do céu, preciso de um dia para descansar, porque se deixar a gente prega todos os dias. E várias igrejas chamando e fora os convites, né? E aí teve um tempo também que eu fui dirigente do ciclo de oração, né? Fiquei como dirigente do ciclo de oração. Você fazia o coque ou não? Irmã do coque. Se olhar na rede social vai ver alguns coques aí. Mas era dirigente do ciclo de oração. E é engraçado, né? Que às vezes as pessoas pensam que dirigente do ciclo de oração tem que ser uma senhorinha, né? Por isso que eu falei, a tiazinha do coque, né? Achei que tem que ser alguém mais... E aí eu comecei, né? Ficar no ciclo de oração, ajudar também. E aí foi aí que eu comecei a viver experiências com Deus extraordinárias, assim. Por exemplo? Através da oração. Olha, muitas experiências, mas uma delas, assim, que me marcou muito foi quando eu fui pra Maceió fazer a obra, né? Eu tava na igreja, eu tava fazendo uma campanha de oração e, como eu disse, a gente tinha esse grupo que tinha pessoas de todo lugar. E aí as pessoas pediam oração, pediam palavra, e sempre tinha pastores missionários. E aí tinha uma irmã que sempre pedia oração,
E ela passou meu contato para algumas outras vizinhas, amigas dela, que sempre ligavam quando precisava de uma palavra. Eu estava na igreja, estava numa campanha de oração e de repente ela mandou mensagem. Aí ela falou assim para mim, olha, tem uma vizinha minha aqui que ela tá com um sobrinho dela, ele não tá bem, ele foi pro hospital, né? E o médico falou que a situação dele tá grave e ela quer que você ore por ele. Eu falei, tudo bem. E aí eu falei, ó, manda a foto dele que daqui vou orar. Então eu tava nessa campanha de oração, eu chegava na igreja, abria a igreja, né, que na época eu tinha chave da igreja, entrava na igreja e levantava um clamor, orava. E aí teve um dia que eu tava orando, ela mandou mensagem, ela falou, ó, o quadro dele agravou, ele entrou em coma, tá usando fralda e a situação, e o menino tinha o quê? Uns 13 anos. Aí ela falou assim, a situação dele tá muito grave. Esteja orando por ele. Ela mandava foto e às vezes eu mandava a oração em áudio e ela colocava no ouvido dele quando ela conseguia entrar lá na sala. E aí eu tava lá no altar e teve um dia que eu comecei a orar e eu ouvi Deus falar comigo. E Deus falou assim pra mim, diga pra ela que eu vou curar o menino, mas eu também vou te levar até lá. Aí eu falei, como assim? O Senhor vai curar o menino e vai me levar até lá? Aí eu fiquei com medo de entregar, porque eu vi o quadro do menino. Eu falei, e se eu falar pra mulher que o menino vai ficar bem e ele não ficar? Né? O que vai acontecer? Sim. É uma responsabilidade, né? Você colocar uma esperança no coração de uma mãe. Você dizer pra mãe do menino, olha, ele vai sair desse leito. O médico disse que se ele sair, ele vai sair com sequela, mas Deus falou que ele vai sair perfeito. É uma grande responsabilidade. E aí eu fiquei relutando com Deus. Falei, eu não sei se eu vou falar não, não sei se eu vou dizer não. E aí Deus falando comigo, fala. Aí a irmã pegou, me ligou. Eu falei, olha irmã, Deus falou pra mim que vai curar ele, vai tirar ele do leito e Deus vai fazer um grande milagre. Ela, ai, amém, eu creio, recebeu a palavra. Passou-se pouco tempo. Daqui a pouco, no dia a gente em oração, ela começou a mandar mensagem, olha, o quadro dele tá mudando, o quadro dele tá melhorando. Só que eu não falei que Deus tinha falado que eu ia lá. Eu falei, eu não vou falar, senão vai falar o que você quer? Ser oferecida? Você quer fazer o que aqui? Porque eu nem sabia o que Deus queria que eu fizesse, fosse pra lá e o que Deus queria que eu fizesse lá. Então eu só falei da cura. Aí ela falou assim, olha, o quadro dele tá melhorando. Ela sempre mandava as fotos, mandava tudo. E de fato, teve 100%. O menino voltou, ganhou alta, né, da UTI, foi pro quarto, sem nenhuma sequela. Sem nenhuma sequela. Perfeito, ele recebeu alta. Aí ela pegou, me ligou e falou assim, irmã, tô muito feliz pelo que Deus tem feito. E deixa eu te falar, quando que você vem aqui? Nós queremos te conhecer, a porta da minha casa tá aberta para te receber. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Eu falei, eu vou, porque é de Deus. E aí nisso eu consegui ver a passagem tudo rápido naquela semana. E eu me lembro que foi no mês de setembro, eu faço aniversário no dia 20 e eu fui no dia 19 de setembro para lá. Eu falei, que loucura, eu vou para casa de pessoas que eu nunca vi na minha vida. Né? As pessoas alguém vai me pegar lá no aeroporto, eu nem sei o que eu vou fazer lá. Deus disse que eu vou, mas eu não sei qual é o projeto, não sei qual é o propósito. Só sei que eu me arrumei, preparei a mala e disse, vou. Aí minha mãe falou, você vai? Eu falei, vou. Ela, então vai. Se Deus tá mandando, você vai. Deus se responsabiliza. Aí quando eu entrei no avião, falei, Jesus. Aí que a ficha caiu, né? Falei, meu Deus do céu. Aí eu abri a Bíblia, Deus me deu aquela palavra que diz que os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Aí eu falei, bom, Deus tá na frente, né? Cheguei lá, aí eu falei, eu só tinha 3 dias para ficar lá, porque eu tinha que voltar para São Paulo, que eu tinha uma missão para fazer no Paraná. Então tinha que ser algo muito rápido. Eu falei, Deus, o que o Senhor tiver que fazer em 3 dias, faça. E aí eu fui e eu ainda sem entender o propósito. Deus me levou na casa desse menino. E aí Deus falou assim, chegando lá, você só vai pregar o que eu mandar. Abre a Bíblia, eu vou te dar a palavra lá e você fala. Aí eu cheguei na casa do menino, tava a família toda reunida lá, preguei a palavra, o que Deus me deu. Aí vi um monte de gente chorando, recebendo a palavra. Aí Deus falou, agora você vai fazer o apelo. Aí quando eu fiz o apelo, ele e a casa dele aceitou Jesus. Eu entendi que Jesus não queria só curar o corpo. O maior interesse de Jesus é salvar a alma. E Jesus, ele tira alguém de longe para levar num lugar para alcançar. Nem que fosse uma alma só.
Nem que fosse só a alma do menino. Mas o projeto, o plano de Jesus era salvar almas ali naquela casa. Então, eu entendi que Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus é muito maior do que a gente pensa. Né? Às vezes a gente ora por uma cura, a gente ora para Deus fazer algo, abrir uma porta, mas o plano de salvação é muito maior, né? E eu entendi que Deus me tirou da onde eu estava para me levar para lá, para alcançar aquelas almas para Jesus, e eram pessoas que tinham acesso, né? Tantas outras pessoas já pregaram, já levaram a palavra para aquelas pessoas, mas Deus tem a sua forma de agir. Se Deus quiser usar alguém de longe para ser bênção para sua vida, Deus traz outra pessoa de fora. O legal é que uma coisa que eu percebo e que os missionários vivem muito, Sim. é aquela história de Deus fala no caminho. Deus fala no caminho. É porque a gente tem essa ideia de, não, Deus, você quer ser sentado aqui. Você vai pra lá. Aí você tá fazendo algo, Deus fala, não, agora você vai pra lá, você vai pra cá. Eu gosto assim, o que eu vou fazer lá? Aí no caminho, Deus falou, Deus deu a direção. No caminho você vai fazer aquilo. Deus acha graça, tipo assim, se move, o missionário move muito pela palavra de Deus, né? Não Sim, pelo que ele acha. exatamente. O que eu tô fazendo lá? Maceió, é a primeira vez que você tá andando de avião ou não? Foi sozinha, sim. Sozinha, né? sim. Imagina, que loucura, aí você abre lá e... Sem piloto? Sozinha foi a primeira vez, não, e minha mãe chorando de um lado, ela falou, meu Deus do céu. Falei, fica em paz, Deus tá na frente. Ela entendeu o propósito, ela falou, então vai. Então foi algo, assim, muito de Deus, né? Chegando lá, eu vi aquelas almas se rendendo, chorando, se prostrando aos pés de Jesus. Então foi muito gratificante que eu entendi que Deus não queria só tirar aquele menino do leito, né? Ele queria marcar um encontro com a família dele. Com o paralítico, né? Os amigos sobem o paralítico lá, jogam o paralítico por cima, Deus vai falando, tá perdoado seus pecados. E o cara continua paralítico. Né? Aí os caras ficam em dúvida assim, quem é você perdoar pecado? Só pra ver que eu tenho poder, levanta, toma o seu leito e anda. Tipo assim, Deus primeiro tá preocupado aonde você tá, o seu coração, Sim. Quem você crê, depois ele cura você. Você pra ele entendeu? Agora você tá em mim? Beleza, então comigo você vai dar fruto. E é isso aí. É muito aquela passagem também, né, de Lázaro, né? Quando Jesus disse essa enfermidade não é pra morte, né? Jesus deixou a palavra e depois Jesus se apresentou. Parecia que o cenário... Mas o interesse de Jesus não era realizar uma cura na vida de Lázaro, porque já tinha curado tantas pessoas. O interesse de Jesus era a ressurreição, né? Era trazer vida, né? Então, por isso que Jesus trouxe aquela palavra a Marta e Maria, né? Dizendo, se creres, né? Verás a glória de Deus. Então, eu creio nisso. Eu creio que, às vezes, Deus... Os mistérios de Deus a gente não entende. Mas a forma dele agir sempre terá um único plano. E o plano é de salvação. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou num testemunho bom assim. E os perrengues? Já teve uns perrengues? O missionário tem que ter uns perrengues, né? Meu Deus, tem que ter. Não, dormindo na casa com goteira. Tem as lutas, olha. Umas guerras espirituais. Você já foi pra Bahia já? Eu fui pra Maceió. Não, pra Bahia pra fazer missão não. Só pra viajar, conhecer. O seu Joaquim, né, contando a história lá da... É da Bahia, né, que ele contou? Não, acho que é Dos Mato Grosso, demônios né? lá. Nossa, misericórdia. Mato Grosso tinha onda. Tem uns lugares que é pesado, né? Tem lugar. Você já foi pra algum lugar assim? Que é terrível. Bom, deixa eu lembrar aqui, né, que é tão... Eu já tive muitas experiências, assim, espiritual, mas às vezes em sonho. Eu lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja. É engraçado até de contar, mas eu fui pregar numa igreja e Deus falou assim pra mim, fique esperta, né? Porque às vezes a gente tá no culto e a gente tá meio despercebido, né? Esquece que é uma guerra espiritual. Sim. E aí eu fui pregar numa igreja, e aí eu pregando nessa igreja eu percebi que entrou um rapaz na igreja meio estranho. Aí ele entrou, ficou andando no meio da igreja tentando tirar a atenção do povo, mas até aí eu continuei pregando. Aí daqui a pouco ele pegou e saiu. Aí eu falei, já tô vendo que o diabo tá querendo tirar a atenção do povo aqui no culto, né? Aí Deus falando comigo, fica ligada. Aí eu continuei pregando. Finalizando a ministração, Deus colocou no meu coração para chamar as pessoas para ir na frente para orar. E aí, na hora que as pessoas foram na frente para orar, Deus me levou diretamente numa mulher. Na hora que Deus me levou diretamente nessa mulher,
Deus falou assim, coloca a mão nela e repreende o espírito de morte, né, que tá rodeando a vida dela. O diabo tá tentando matar ela. Aí na hora que eu coloquei a mão nela pra orar, ela caiu, manifestou. Só que na hora que eu orei por ela e caiu, manifestou, um homem, ele veio com tudo e caiu nos meus pés, gritando, também manifesto. E aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Peguei, expulsei o demônio ali e tal. O pastor da igreja veio pra auxiliar o rapaz, porque homem, né? A gente fica, por ser mulher, fica mais esperta. E aí expulsei o demônio, só que eu não tinha entendido o que tinha acontecido. Ok, acabou o culto, porque tem hora que tem coisa que acontece no culto, você não entende, vai entender depois, né? Os mistérios de Deus. Aí depois, quando acabou o culto, eu fui entender que essa mulher que foi na frente, que eu orei por ela era esposa desse rapaz que manifestou. Só que eles não estavam sentados juntos. Ele estava sentado lá atrás e ela estava sentada lá na frente. E pelo que eu fiquei sabendo, os dois tinham brigado, ele foi atrás dela na igreja com uma faca. Ou seja, ele estava com uma faca escondida. E aí na mesma hora que eu orei por ela, dizendo que Deus estava repreendendo o espírito de morte, que o diabo queria matar ela dentro da igreja. Ela caiu ali e ele na mesma hora manifestou. E aí depois eu entendi que era Deus ali dando um livramento naquele momento. E aí eu vi que era a fúria do inimigo, né? Eu falei, meu Deus, olha como que Deus faz dentro da igreja, né? Porque às vezes a gente pensa que é só fora. Mas dentro da igreja, se a gente não tá ligado, né? E eu falei, graças a Deus que eu não sabia, porque a gente não sabe até onde vai a nossa fé. Se eu sei que esse homem tá com uma faca no bolso, o que eu faço? O que eu faço? Mas ali, aquele testemunho me edificou muito, porque eu falei, meu Deus, o homem foi atrás da mulher com uma faca, né? Ele, sei lá o que ele poderia fazer, com certeza o pior, porque ele estava ali, né, tomado, possesso, e na mesma hora que eu orei por ela, ela caiu ali e eu vi Deus, né, repreendendo, desfazendo tudo aquilo que o inimigo tinha arquitetado contra a vida dela. Então tem várias experiências que a gente passa assim, que fala, meu Deus, na hora você não entende, mas depois Deus vai revelando os mistérios. Ontem o seu irmão, né? Aquela história do seu irmão caiu. Sim. Meu irmão uma vez ele chegou bêbado em casa e ele caiu, tipo, ele veio assim, passou no corredor e caiu e bateu, né, a cabeça. Só que a hora que ele caiu, bateu a cabeça, eu levantei e ele caiu, tipo, morto mesmo, você sabe? E Deus falou pra mim, falou assim, ó, ora e repreende o espírito de morte. Meu Deus. E eu peguei e coloquei a mão na cabeça dele e falei assim, em nome de Jesus, espírito de morte, vai embora agora. E ele fez assim, pum, regalou o olho e voltou, cara. Meu Deus. Então, tipo, eu tenho comigo que foi sobrenatural. algo Sobrenatural. Foi forte. Nossa. Então, uma coisa que eu queria falar é que você, tipo, você é bem jovem, né? Falou que tem 26 anos e tal. Tipo, o que você poderia... O que você tem visto das meninas da sua idade ou um pouco mais novas? Tipo, a gente vê que... Não tô falando só meninas, né? Meninos também. Mas eu tenho percebido bastante que as meninas, elas... O mundo criou que as meninas, elas têm que se mostrar de alguma forma, sabe? E às vezes até dentro das igrejas você percebe isso, assim, sabe? E como que é pra você viver na contramão de tudo isso, sabe? Porque se você me entende o que eu tô falando, Sim. Você tem que viver totalmente na contramão disso, enquanto, por exemplo, as meninas ficam postando fotos, tipo, pra chamar atenção, você tem que mostrar que não é isso. E como que você fala com isso, como que você convive com isso. Então, eu acredito que isso seja exatamente o que eu falei, né, no início. Um vazio. Eu acredito que seja A hora que você tava falando do vazio, eu pensei em puxar esse assunto já, sabe? Exatamente. Eu acredito que seja um vazio, alguma forma de chamar atenção, alguma forma de, não sei, se preencher, sabe? Eu acredito que seja isso, mas é difícil. A renúncia é difícil. E às vezes parece que a gente que é estranho, né? É a gente que renuncia a algumas coisas e não entra, né? Nesse grupo de pessoas, você percebe que é um vazio, é algo que necessita ser preenchido. Então eu acredito que seja isso. Há algo dentro da pessoa que precisa ser preenchido. Porque para alguém querer chamar a atenção de alguém, para alguém querer chamar a atenção, é porque há algo dentro dela que necessita. Ela não está completa. Né? Ela não está completa, exatamente. Você acredita que pode existir, sei lá, um espírito... Tipo, a gente sabe, né? Mas, tipo assim,
um espírito que influencia nisso. Sim, da sensualidade, por exemplo. Exatamente, sim, acredito. Tipo, por exemplo, questão, por exemplo, de... a pessoa ela é do ministério e a pessoa posta foto, tipo... Sabe? Pra mostrar, por exemplo, o corpo, isso se tornou meio que comum, até mesmo dentro das igrejas, sabe? Sim. E tipo, eu percebo, eu falo porque eu imagino, pelo menos a gente conversando, eu conheço algumas pessoas que são de igrejas assim, que nem a sua, que nem você falou do pastor Ivan ali, e vocês são bem assim, diferentes, né, nisso, né? E tipo, é triste, né? Eu penso que é triste, eu penso que às vezes a pessoa... Eu não consigo entender o porquê que elas têm a vontade de demonstrar algo que elas não são, sabe? Entendi. Você consegue entender? Tipo, que nem você falou do vazio, né? A pessoa tem um vazio. Mas será que isso é só um vazio porque não tem Jesus? Ou talvez é alguma coisa familiar? Ou será... Pode ser. Eu acredito que pode ser também, né? Há vários... E casos, não só mulher. Né? Não só mulher, exatamente. Ele mesmo aqui dança no TikTok. Brincadeira. Tá certo. Não, mas vou dar um exemplo. Não, tem pessoas que vivem vida dupla, assim, que nem tem um menino. Sei. Tem um menino numa igreja. Sem citar nome? Não, sem citar nome. Que ele gosta de pregar assim nos lugares assim. E ele tem 2 TikToks, sabe? E no pra crente. No TikTok ele é ministrador. E no outro TikTok ele dança as músicas. Faz o bolacha de coração lá. E é muito engraçado. Tipo, eu percebo que os jovens, eles estão assim, a geração, ao mesmo tempo que é uma geração forte, ela tem um câncer, assim, sabe? Você consegue... tem deixado o mundo se infiltrar na igreja, né? E tem se tornado normal, e ainda quando alguém fala contra isso, ainda as pessoas ficam bravas ainda. Então, tipo, aí vem com aquela frase, né? Que Deus olha o coração, né? Deus quer ver o coração. Mas o irmão... O problema, quando é que falta da igreja... também eu acredito que falta pregação, sabe? Pregação. Tá muito... Tipo, às vezes... Porque assim... Tudo isso que você aprendeu, eu tenho certeza que lógico, você aprendeu, mas eu acredito que você aprendeu também com algumas pessoas. Sim. Não foi só lendo a Bíblia. Não. Então, tipo, eu acho que faz falta, por exemplo, uma mulher, tipo, a mulher de um pastor que, sim, né, instruir, né, dar uma palavra. Você é casado, você é solteira? Não, solteira. E como que você vive hoje nesse meio, tipo, é difícil, né? Tipo, difícil. Você é solteira... E os meninos da igreja, você não pensa, você já pensa em relacionamento, conhece alguém, não? Não, eu cheguei a me relacionar, mas não deu certo. Mas, assim, a gente vê, infelizmente, né, nas igrejas que os jovens, eles estão muito focados nisso. Então? Eles estão muito focados nisso, né? Vai pra igreja, mas pouco pra buscar Jesus e mais pra, sei lá, pra conquistar um irmão ali, pra conhecer alguém aqui. Que canta, o baterista. O Matheus mesmo tá aprendendo a tocar bateria por causa disso. Eu sabe, na mesa está o Matheus. Dá um salve pra turma aí. Salve! Aí, nosso amigo. Uma coisa que eu tava prestando atenção também é como é engraçado, trocando de assunto, como é engraçado como Deus age, né, cara? Todo mundo que chega aqui, por exemplo, fala, eu sou missionário. Aí a pessoa pega e fala assim, então, mas, nossa, eu não queria ser missionário. Sempre. Você já percebeu? Não, porque eu sou pastor. Nossa, quando me falaram, o Fabinho, quando me falaram de ser pastor, eu não queria ser pastor. E eu já percebi, parece que eu percebo que Deus, ele gosta de ir na contramão da gente, sabe? Quando quem quer ir não vai, quem quer ficar vai. Igual, por exemplo, você pegou e falou assim, eu não quero ser missionário, negócio, viajar e tal. Esse sempre foi meu sonho. Você sempre foi, a sua vontade era ficar dentro da igreja. Aí Deus pegou e falou, você fica dentro da igreja, você quer sair, agora você vai viajar, entendeu? E tipo, ele não, parece que ele vai na contra ali pra você ceder, né? Pra saber que foi ele, né? Não, e é engraçado porque assim, não queria. Mas aí depois, é uma coisa que eu acredito muito, que quando Deus, ele te chama para o ministério, ele coloca o amor no teu coração por aquilo. Hoje eu não consigo me ver parada. Hoje eu não mesma consigo... coisa da questão da igreja. A gente, já teve vezes eu falar, nossa, vou embora para algum lugar.
Mas você fica ali, nossa, cara, mas eu gosto daqui, eu gosto desse povo. São chatos, não, mas eu gosto. Não, mas é engraçado, porque assim, viajar, fazer missão é muito gostoso. Mas tem os seus perrengues. Ah, continua nos Tem, perrengues. então, tem as renúncias, né? Tem. Fala assim de ser mal recebido, já aconteceu? Ah, já aconteceu. Já aconteceu longe, assim. O cara bater as costas, foi bom você ter aqui, irmã. Tem Então, lugar que a gente é bem recebido, tem lugar que não tanto. Tem Alô, lugar que as Wesley. pessoas honram. É que a gente tem um amigo que é missionário, né? Ele tava contando sobre essas perrengues. experiências. Tem. É que ainda você mora com seus pais, Moro né? com Ele é meus pais. casado. É. Então, tipo, os dois ali vivem só nisso, né? Então, tipo, é É complicado. mais difícil. E aquela renúncia, né? Que nem eu falo, você não tá na sua casa. Você tá na casa dos outros. Então você não faz o que você quer. Na sua casa você tem a liberdade, então na casa dos outros você não tem. Né? Não é que nem alguns missionários que eu preciso de hotel. Não é assim, né? A gente vive por amor a obra. A gente trouxe um e colocou no hotel. Ô glória. Mas aí glória a Deus, quer abençoar, né? Mas, eu acho complicado quando a pessoa exige, eu vou, mas, né? Eu preciso de um hotel pra ficar. 2 sucos. Mas assim, você é jovem, né, ainda, te fala assim, e quais são os seus desejos? Tipo assim, você chegou, falou, agora eu sou uma missionária, você já viajou bastante, que nem você falou, e o que Deus tem falado pra você? Tipo assim, ele só clareou até aqui, você tá fazendo isso até a hora que ele falar outra coisa, ou você já tem algo na sua mente? Não, eu tenho planejado isso, planejado aquilo, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Olha, Deus tem falado muito ainda sobre missão, sobre ir pra fora do país. Você nunca foi? Não, nunca fui. Sobre tirar passaporte pra pregar fora. Já tenho recebido muita profecia sobre isso. E eu sonho com isso, eu creio. Tem um lugar específico? Que eu sonho? Não, que Deus falam. Deus já falou pra América, né? Já falou vários lugares, Holanda. Então, uns lugares estreitos também. Tem uns lugares estreitos. A Europa hoje tá vivendo um momento difícil, né? Exato. Então, tipo, acho que o que a gente ouve falar é que os brasileiros vão ser exportados pra lá, né? Então, tipo, você pega, por exemplo, o Wesley, já comentou algo do tipo, você. Então, tipo, a gente tá... Tem a profecia, né? De ser um celeiro de missionários, né? Isso. Aí tá quase... Pro campo, né? Então, agora, tipo... eu falo assim, ministerialmente, você pretende, por exemplo, um dia assumir uma igreja ou não? Eu creio que um dia sim. Não tenho pressa, não. Não tenho pressa, não. Mas um dia Deus fala que futuramente vou ainda cuidar de um rebanho. Você vive 100% da obra? Sim, hoje sim. Isso que é engraçado, né? Porque, tipo assim, ela, como vive 100% da obra... Só que eu já tentei fugir disso. Então, vou entregar currículo, vou trabalhar. E quem disse que as portas abriam? Aí Deus usava alguém e falava, nem adianta. E é engraçado que o Wesley é a mesma coisa. O Wesley é o rapaz que veio aqui. É a mesma coisa. Ele falou isso, que ele tenta e de repente ele pega não e dá Deus certo. fala, não é. Não dá certo. Então fica assim, a gente consegue conciliar, vir na igreja, tal coisa pra Deus e trabalhar. Só que tem gente que Deus... Mas não é que... Porque assim, na época, por exemplo, na época do Antigo Testamento, Deus escolheu um povo, que eram os levitas, né, que eles não iam trabalhar e iam viver pra fazer a obra de Deus. Sim. Tipo, óbvio que eu não concordo que as pessoas falam, é levita, você não era tribo de Levi, né? Mas assim, tem pessoas que foram chamadas pra isso, cara. Então, mas assim, essas pessoas, entre aspas, fica sem sonhos, pessoal. É a obra, sabe? Isso, você perguntou pra ela, mas não faz sentido, porque ela vive... O sonho dela é viver disso, tipo assim, entre aspas, sabe? Imagina o peso, a responsabilidade. E a vida pessoal? Tipo assim, eu falo assim porque, tipo... Entre aspas, assim, você não tem liberdade, entre aspas. Então. Você tem, mas, tipo, porque eu falo assim, eu falo, tipo, eu tenho sonho de ser pai, tipo, eu tenho sonho de ter uma casa boa, tá, beleza. E tipo, você se prende a esses sonhos, você pega e já... Não, eu acho que eu já sonhei mais com isso, assim, de casar, ter filhos. Hoje, eu acho que eu tô totalmente envolvida no ministério. Sem pressa. Sem pressa. É da hora, né? Sem pressa. Tipo, aquele que perder a sua vida vai encontrar, é o que a Bíblia fala. E aquele que quiser seguir a mim, né? Que se assim mesmo toma a tua cruz e siga-me. Carregando a cruz todo dia, né?
Você acha que a vida é ruim ainda? Tá achando que Não, mas o legal é que eles, tipo, igual Paulo. Paulo, por mais que Paulo passou tudo que ele passou, ele era feliz ali na vida. É por isso Então, tipo, que eu falo sobre isso, né? Já me perguntaram uma vez sobre isso. Ai, mas o que você acha, por exemplo, de pastores? Vai, um exemplo, que ele tem lá o rebanho, mas ele não liga muito pra igreja, pro rebanho dele. Eu acho que Deus, ele só levanta alguém que ele coloca o amor no coração para fazer. Deus não vai te chamar para fazer algo relaxadamente. Deus não vai te chamar para fazer a obra de qualquer jeito. Eu acredito que o mesmo Deus que te chamou, ele vai colocar no teu coração um desejo para fazer aquilo. Com devoção, né? Com seu coração mesmo, né? Então, eu acho sem sentido você fazer uma coisa... tô fazendo porque Deus mandou fazer, mas eu não gosto de fazer isso. Entendeu? Então, se você tá se sentindo em paz e você tem um amor por aquilo que você faz, seja adorando a Deus, né? Cantando, seja pregando, seja intercedendo, seja... O ministério que Deus te confiou, faça com amor, faça de todo o seu coração. Porque a Bíblia diz que maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente, né? Então, eu acredito assim, que quando Deus chama, ele capacita e ele coloca no seu coração um desejo para se focar naquilo. E se não faz, Deus tira também. E se não faz, Deus tira também, exatamente. Elias, Fala assim, rejeitado, né? Deus tira, né? E coloca quem faça, né? Elias fica lá na caverna, não, só tem eu, não, tem mais 7 mil. Pega as suas coisas, um de Eliseu e precisa Deus, vai embora. E você toca algum instrumento ou não? Não toco, você acredita? Não. Comprei violão, comprei pandeiro, mas não toco nenhum. Pandeiro. Eu comecei pentecostal, assembleana. É verdade. Tem um só os corinhos. Os pagodes, o ritmo, né? Eles têm um jeito diferente de tocar, né, da gente, assim. Vocês tocam worship da vida ou não? Não, mas eu gosto. Eu ouço muito. O que você canta na sua igreja lá? Não canto mais. Não canta mais nada? Não canto, porque depois que eu comecei a pregar e cuidar da voz, eu fico rouca muito rápido. Pregando assim, direto. Boa pergunta, e a questão da voz? Então, agora que eu tô aprendendo a cuidar. Porque... Você tem acompanhamento com alguém? Não, Por quê? Você sabe disso já? Hã? Da voz dela? Não, porque ela falou, me veio na cabeça, porque você tá falando toda hora. Como que é? Porque te cantar é uma coisa. Entendi. Faz show, como você pregar, mantém? Mas, tipo assim, você é da, tipo... Porque tem gente que prega mais forçando a voz. Você é daquelas que força bastante? Aí eu teve um tempo que eu tava... A pregadora Barros lá? Camila Barros, tipo assim. Padrão. Aí, às vezes, fico rouca, né? Aí teve um tempo que eu tava muito rouca, eu tive que ir na fono, tudo. Mas tem uns exercícios. A única coisa que eu faço é só fazer inalação. Mas tô tentando cuidar, né? Tomar menos água gelada. E agora você falou que trocou de igreja agora? Você tá em outra igreja ou ainda não? Não, tô procurando uma igreja próxima de casa, que eu mudei de bairro. Eu morava... Você morava onde? Em Pirituba. Agora tem Alphaville. Ai, Jesus, recebo. Não, agora tô no Tatuapé. É melhor? Eu gosto mais de lá. Porque é tudo mais próximo. E você pretende uma igreja, tem alguma igreja assim que você gosta mais? Não, assim, onde Deus colocar no meu coração, assim, eu senti bem, eu quero ficar. A igreja Angular e tá assim, aberta. Glória, vir pra cá. Mas assim, eu sei que eu preciso também estar no ministério que os pastores entendam o meu chamado, né? Porque já aconteceu de eu pagar um alto preço de entrar numa igreja e falar, não, tudo bem, eu sei que você faz missão. Aí chegar lá, não, você não vai. Nossa, posso ir? Não me dá bem se eu não poder. Entendi. Então, é bom a gente estar debaixo de uma cobertura e obediência, né? Então... você tem que... Cara, se você chegar numa igreja, o que você é? Sou missionária. É difícil. Pode ir? Não, você não entendeu. Peraí, deixa eu explicar. Você sabe o que faz um missionário? É meio complicado. Mas... Qual igreja já pregou já? De nome? Assembleia? Assembleia... Deus é Amor, não. Brasil para Cristo. Tem tanto nome hoje em dia, E aqui, como que você conheceu a Cíntia? Então, a Cíntia, quando eu vim em missão pra cá, porque esse Ivan, que tinha a igreja lá em Ourinhos, ele abriu aqui também. Então, eu vim, aí eu conheci pela tia da Tainara. Que ela era da igreja? Isso.
Falou pra não falar dela, mas tá aqui. Tá aí, ó. Vamos falar de novo. Ouvindo tudo. Então, aí foi através dela. Porque aí eu fiquei hospedada na casa da tia dela. Aí a Marilúcia falou, vamos lá na Quadrangular qualquer dia. Eu falei, vamos. Aí eu conheci a Cíntia. Aí ela me agendou um dia pra ministrar lá. Aí depois, toda vez que eu vim, convidou pra ir. Já foi outra vez isso. Uma das primeiras vezes que eu vim. Mas quantas vezes você veio pra cá já? Nossa, o quê? Umas 6 vezes? Tá dentro do negócio. Já vim umas 6 vezes. Mas já pregou na nossa igreja aqui? Já, uma vez. Foi bem no começo. Tava onde? Então. Ué? Não tava em Ourinho, Faz né? tempo. Ela foi no clube de jovens? Não. E você vai ficar aqui? Você ficou uns dias Vou aqui ficar agora? até o fim desse mês. Até o fim desse mês. Lá na igreja da pastora Cíntia. Não tô pregando só lá, tô pregando em algumas igrejas. Onde o povo aqui tá chamando, eu vou indo. Fazendo trabalho lá? Não. Não, tipo uma campanha, uma coisa não, só tô ajudando. É culto. Misericórdia. Você é louco. Agora que eu entendi. Não, onde tem culto as pessoas que já me conhecem, né? Das outras vezes que eu vim, aí já chamam pra pregar, né? Benção. Porque da outra vez eu vim, eu fiquei pouco tempo aqui, acho que eu fiquei uma semana. Aí as pessoas começaram a chamar, só que eu já tinha que voltar pra São Paulo. Aí eu falei, bom, da próxima vez eu venho sem muita pressa pra ir embora. Aí eu cheguei aqui dia 11 desse mês. Aí vou embora, acho que lá pro dia 3. Quando ele falou que tinha uma missionária, eu pensei que ia vir uma senhora do... Nossa! Não, assim, brincadeira. Daí a hora que ela chegou, eu peguei e falei... Cadê ela? Cadê ela? Será que é ela? Mas olha que eu já passei por isso várias vezes nas igrejas. Vai eu e minha mãe sempre. E o pior é que, tipo, não aparenta que você tem 26 anos, né? Você sabe disso, né? Parece que ela é mais nova, né? Aí a hora que ela chegou, assim, eu peguei... Será que a mãe dela tá aí? Não, então, e às vezes eu vou pregar nas igrejas, eu fico até sem graça. Aí minha mãe vai comigo. Já aconteceu várias vezes. Você que vai pregar, né? Aí minha mãe, não, é ela. Nossa, você? Quantos anos você tem? Fico, meu Deus, às vezes eu sei que a pessoa fica, né, espantada mas tem gente que meio que desacredita. O Wesley também. Você vai missionário, não, mas tem gente que Desacredita. Sim, mas o Wesley, ele sofre mais. Você deve ter... Se você não viu, dá pra você ver lá no Agora Podcast. Então, ele é cabeludão, do cabelo todo enrolado, assim. Então ele sofre um pouco de preconceito. Um pouco. Engraçado, não, o pior é que a mulher, né, também. Por ser mulher também. Tem. Sim, algumas igrejas não, mas antigamente era muito mais difícil hoje de mulher pregar. Pra você ter uma ideia, a pastora regional de todos que é uma mulher da nossa igreja. Ai, que bênção. A criadora da nossa espaço. a fundadora da nossa igreja é uma mulher. Olha que bênção, glória a Deus. Mas na época... Então, o que ela não deve ter sofrido? Como que é o nome dela mesmo, João? Não, ela com certeza, por ser mais velha do que eu, viu muito mais disso, né? Sim. Ela, tipo, que ano que foi criado? Só no Brasil acho que tem 70 anos, né? Não, é só isso. Até antes, acho. Não é 1970? Não, fala assim, não, 70. Fala assim, só no Brasil já tem 70 anos, acho. 70 anos. Só a... 870, né? Não, tá doido? O Brasil tem... Não. Lá fora. Da Azusa foi quanto? A rua Azusa lá. Faz tempo. Bastante. Foi naquele tempo lá. Ela é de lá. Que bênção, hein? Foi lá ser a Assembleia também, não foi? Os holandeses da Assembleia. Eu acho que é. Não é da... Na verdade, a Azusa, tudo que é pentecostal veio deles lá. Naquela época. Entendeu? Veio do... Esqueci o nome do senhorzinho lá. Mas foi bem. Também esqueci agora. Mas eu ia falar assim, que é legal que, tipo assim... Você aparenta, né, ser mais nova, só que, tipo, e ainda a gente tava conversando antes, né, porque, o que vai falar, né, não conheço, não sei que papo, que vou puxar de assunto e tal, mas, tipo, conforme vai falando, você percebe que é uma pessoa mais madura, né, tipo, não aparenta, o que não aparenta na idade, quando começa a falar, parece que é mais velho do que aparenta, normalmente. Sim. E, tipo, faz dos 18 que você falou que começou? Isso, 18. Então faz 8 anos de ministério. 18. 8 anos de ministério. E você sempre fazendo a mesma coisa ou não? Como assim você diz? Tipo, porque eu comecei tocando bateria e só... tá. Não. Comecei cantando, né? Só cantando. Cantando. Mas tipo, que você prega faz quanto tempo? Então, eu cantei pouco tempo. Então é quase isso também. Porque eu fiquei pouco tempo cantando. Acho que eu fiquei, sei lá, meses para começar a pregar. Agora, para sair para as outras igrejas, talvez uns 6 anos.
que você faz missão para as igrejas. Para as igrejas. Acho que 1 ano eu fiquei só na minha igreja, só onde eu congregava, pregando lá. Aí, depois que aí alavancou mesmo, que eu comecei em vários outros ministérios. Do você começar a cantar até sua mãe começar a ser ungida missionária, foi quanto tempo, mais ou menos? Ai, sei lá, uns 8 meses, talvez. Nossa, foi rápido, né? Foi. Começando a abrir culto, né? Pregando assim no culto de jovens, na igreja tinha pouquinha gente. Aí depois o pastor vai vendo assim, começa a colocar você para pregar no culto de domingo, que aí tem mais gente. E aí vai indo. E dentro dos 5 ministérios, você acredita que você atua no quê? Entre pastor, tem o ministério pastoral, profeta, evangelista, mestre e apóstolo. Você acredita que você foi chamada no quê? Dentro desses 5 ministérios? Eu acho que pastor, sei lá. Pastoral? Pastoral. É porque eu falo porque às vezes às vezes fica difícil de você abrir um leque, de você entender, mas vamos colocar assim. Por exemplo, o João, por exemplo, ele tem um ministério pastoral. Sim. Não que ele é um pastor que sobe lá em cima lá tal, mas por exemplo, ele gosta de acolher todo mundo e fica cuidando. Isso, é isso que eu ia falar. Eu gosto de aconselhar, gosto de parar para ouvir as pessoas. E eu falava isso, eu falava, eu não sou pastor. E as pessoas ficavam ligando, contando a vida, abrir a vida. Me dá um conselho no casamento, isso. E eu gosto disso. E você aconselha casamento? Aconselho o que eu posso. E como você? No que eu posso, né? No que... Então, eu vi com a minha mãe aqui. Assim, da Bíblia. Da Bíblia, peraí, deixa eu falar com a minha mãe. Não, mas diante da Bíblia, no que eu puder, dá pra... A receita já tá lá, né? Exatamente. A Bíblia tem a resposta pra tudo. Mas é isso aí, a gente fica muito feliz, né, de você ter vindo, participado. Na verdade, você contou um pouquinho só do seu ministério, né? Um pouquinho da sua história, né? Mas a gente fica feliz de você estar aqui. Eu acho que é interessante, dependendo do tempo que você for ficar, dá pra gente tentar, qualquer coisa, até gravar um temático com ela. Legal. Né? Pegar um tema que você goste aí de falar. Tá. A gente fica, né, feliz de você ter vindo, ter aceitado o convite. Do nada, assim, mas sei lá, deixa aí suas considerações finais, agradece quem você quiser, fala um pouquinho das suas redes sociais. Meu Deus. A câmera é sua. Amém. Estou muito feliz também, fiquei feliz, né, dessa oportunidade. Vou aceitar, com certeza, estar aqui com vocês. E eu espero, né, que um pouco da minha história, bem pouco mesmo, né, tenha ajudado muitas pessoas, seja bênção para muitas pessoas, né, e que as pessoas entendam que o único propósito de Jesus na nossa vida é salvar nossa alma. A gente fala muito de Jesus, que Jesus cura, liberta, restaura, e a gente fala pouco de salvação. Né? A gente fala muito pouco de salvação. E talvez seja por isso que as pessoas não buscam a Deus tão profundo. Né? Muitas pessoas conhecem Jesus, conhecem a Deus no raso, né? E não buscam uma intimidade com Deus, não buscam conhecer mais a Deus. E é isso que eu falo, eu acho que um vazio só pode ser preenchido quando você conhece, né? Quando você conhece, quando a gente tem as nossas próprias experiências com Deus. É legal a gente falar, né, de experiência que a gente ouviu e nos edificou, mas é muito melhor quando a gente tem uma experiência e fala, olha, eu vivi isso com Deus, foi isso que me marcou. Eu tô aqui hoje porque eu vivi isso, né? Eu tô aqui hoje porque Deus fez isso. Então... eu espero que um pouquinho do meu testemunho, né, abençoe pessoas e entenda que é Deus quem capacita. Porque eu tô aqui porque é Jesus quem capacita, porque nós não somos nada, né? Não podemos fazer nada e não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. E eu vejo, posso até falar algo aqui rapidinho, eu vejo muitos jovens, né, que olham para o ministério e falam assim, eu queria, né, pregar, né, se deslumbra, né, ver pessoas pregando, cantando e fala, eu queria fazer, né? Eu até vejo muitos jovens como eu que lê a Bíblia, tem o seu devocional e eu acho isso muito legal e dizer que quando a gente se envolve, deixa que o Espírito Santo venha fazer na nossa vida, Ele capacita, né? Ele nos capacita, Ele nos direciona aquilo que Ele tem para nós. Então, um conselho que eu dou aos jovens é isso: buscar Deus em primeiro lugar, sua vida com o Senhor. E depois Deus ele vai te dar um ministério, se for da vontade dele.
né? Porque é muito mais sobre sua vida com Deus, um particular, do que aquilo que é evidente, né? Um ministério abençoado, um ministério bem-sucedido, ele depende de uma intimidade, onde ninguém vê, né? Aquilo que você vive, ninguém conhece. E uma vez eu ouvi, uma pessoa me perguntou e falou assim, como é que faz para chegar, para viver o que você está vivendo? Eu acredito que assim, a base é oração, né? Para nós chegarmos e vivermos algo de Deus, é oração, porque a oração é o que vai te levar até lá e a oração que vai te sustentar lá, né? E não é só você pegar, abrir a Bíblia no púlpito e falar, ou você ensaiar um louvor e cantar. Não, é uma vida particular com Deus. Aquilo que você tem no secreto vai diante do altar, ali diante daquelas almas, aqueles que vão te ouvir, vão ser ministradas através daquilo que você recebeu de Deus, onde ninguém viu, né? Então é isso. Eu creio que é muito mais sobre intimidade do que aquilo que é visível. Hoje em dia a gente vê muita aparência. A gente vive num mundo de aparência. Você está falando de rede social, Instagram, é muita ilusão, né? As pessoas olham assim e falam, nossa, tudo perfeito, a vida de fulano é perfeita, né? Às vezes a gente posta uma foto legal, uma foto bonita e fala, nossa, olha, a vida dela é uma bênção. Eu falo que às vezes eu posto foto pregando e parece, que bênção, glória a Deus, queria, mas ninguém sabe das lutas, das guerras, né? Ninguém sabe das pelejas. Esses dias mesmo eu tive uma experiência, estava até na casa da tia da Tainara, e esses dias eu fiquei muito mal, passei muito mal. Esses dias eu estava muito ruim e Deus falou para mim que era uma guerra espiritual que eu ia entrar, porque Deus tinha algumas pessoas para libertar. E aí eu comecei a passar mal, 3 horas da manhã eu levantei para orar e eu comecei a passar mal. E eu orava, guerreava em oração. E aí eu achei que eu não fosse conseguir pregar no sábado, que minha agenda era no sábado. E aí eu acordei com dor no corpo, passando mal. Eu falei, isso não é normal, isso é espiritual. E quando eu cheguei lá no culto, Deus libertou vidas ali. Eu vi muitas pessoas, né, manifestando e Deus libertando. Então, às vezes as pessoas veem a foto do culto, que bênção. O culto foi uma bênção, a legenda lá foi só glória. Deus, né, se fez presente. Mas ninguém sabe como que eu estava de madrugada e na noite anterior, né? A guerra que a gente passa. Então, acredito que aquilo que você vive no secreto com Deus é o que vai corresponder ao que vai acontecer no altar, o que vai acontecer na igreja, através da sua ministração. Mas é isso, eu estou muito feliz e eu creio que, né, muitas vidas serão abençoadas e edificadas. E para deixar aqui, né, o Instagram. Instagram, redes sociais. Instagram. TikTok. Não tem, só tem o Instagram e Facebook. O Instagram é Isa Antunes 12, né? E o Facebook é Isabela Antunes. ISABLA Antunes, normal mesmo. Você não tem YouTube? Não, eu tenho a conta, mas eu não mexo. Ela prega sempre, né? Podia fazer. Já me falaram pra mim fazer uns vídeos e postar, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe? É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, né, de você ter vindo. A gente ficou feliz, tá? Obrigada. É isso, né, João? É isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Nossa, a gente não Aí falou eu dos nossos falei. patrocinadores Não, fala hoje. agora. Não. A gente não pode esquecer, gente, de falar da Beleza Pizzaria, Olha gente. só. Ai, que maravilha. Hoje a gente deixou pra falar no final, porque o final é melhor ainda, né? No final é só fica preso. Gente, Beleza Pizzaria, você que quer comer uma pizza de qualidade aí, com os melhores ingredientes. Beleza Pizzaria, acho que é a melhor da cidade, né? Com certeza. Da região, do planeta, ó. Vai lá. Você dela também, a Inova Cartões, você que precisa de adesivos, banners, panfleto, tudo da parte gráfica, Inova Cartões. Despachante domiciliano, gente. Domiciano. Despachante domiciano, gente. Despachante domiciano, gente. Você que precisa fazer o seguro do seu carro, pagar, sei lá, recorrer multa, tudo que você precisar ali em questão de despachante, vai ali falar com o pastor Maurício Toledo, despachante domiciano, tem abençoado a gente também aqui, né? RR Informática, tudo na parte de... Não é eletrônico, eu sempre esqueço. Que é hardwares, olha só. Você precisa de um computador gamer para jogar ou um home office trabalhar na sua casa. RR Informática, os melhores preços e os melhores produtos. Gente, é isso, tá, gente? Mas é isso, tá faltando alguém? Tem mais alguém? É 4, né?
Ah, não, já foi, é verdade, é verdade. Verdade. Gente, ó, a gente tá muito feliz de ter recebido a missionária Isabela. E fica aí, né, pra gente... Refletir. Não, eu ia falar assim, fica aí planejado já pra gente poder fazer um sim, temático. temático. Fala um tema que você gosta aí. Ai, meu Deus. Vamos deixar prometido já. Eu vou orar. Oração. Oração, pronto. É uma benção. É. Gente, é isso então. Deus abençoe vocês. Inscreva-se no canal, não esqueça. Gente, vai lá nas redes sociais, lá, o Glória Podcast, underline, né? PDC. Underline PDC. Tem Não, TikTok. o Glória, underline PDC no Instagram. No O Glória TikTok. Podcast no YouTube, né? Você que tá aí, já se inscreve. Ativa o sininho. E no TikTok, o Glória Podcast, beleza? O João vai estar lá fazendo uma dancinha pra Isso você. aí. Spotify, não esqueça, sempre esquece Spotify, né? Incrível. Você que tá viajando, você que tá lavando uma louça, tá no Spotify ali, você pode escutar qualquer hora, no seu serviço, escondido do seu chefe. Nossa, super de Deus isso. De Deus. E é isso aí, né? É isso aí, gente. E não se esqueça, Deus é bom e o diabo não presta. Falou, gente. Obrigado.